Hello, crianças! Na aulinha de hoje, nós vamos iniciar a unidade 4. Around Town, ao redor da cidade. Essa city lembra qual? Lembra Fortaleza, São Paulo, Nova York? Isso aí, grandes cidades, né? A gente nota pela quantidade de prédios e de luzes, não é mesmo? E numa city tem muitos estabelecimentos. Por exemplo, estou vendo aqui o sinal de uma cruz, já sei que é um hospital. Estou vendo aqui um carrinho, já sei que é um supermercado. Um café, uma cafeteria. Um avião, um aeroporto. Então, na nossa city, tem muitos estabelecimentos de diversos segmentos, né? E nós vamos aprender um pouquinho em inglês dele. Nós temos aqui, number 1, city places. Lembrando, cidade em inglês você pode chamar de city, de city, ok? Places são lugares. Então, quando eu falo city places ou city places, são lugares da cidade. Nesse capítulo, você vai aprender o nome de alguns lugares da cidade e como nós podemos escrever onde eles estão, certo? E aqui pergunta, what do you see on this page? Which places can you identify? Quais são os lugares que você pode identificar, né? O que é que você vê nessa cidade? Foi justamente aquela leitura que a teacher fez com vocês no início, ok? Cidade. Existe sempre muitas coisas para fazer e muitos lugares para visitar, para ir, né? Where is your favorite place in the city? Qual é o seu lugar favorito na cidade? Tá certo? Pensa aí um pouquinho e me conta. Pode falar comigo pelo WhatsApp. Olha só, pessoal. No início da página 69, vocês vão ter o título City and Places, cidades e lugares. E nós temos duas imagens bem distintas. Vamos ouvir o áudio e repetir, tá certo? Let's go! This is a small town. This is a huge city. This is a small town. This is a huge city. Last time, última vez. This is a small town. This is a huge city. Olha só, nós temos duas imagens bem distintas. Uma que tem uma cidade pequena e uma que tem uma cidade grande. Isso aí. Então eu falo, this is a small town. É uma pequena cidade. Essa palavrinha town eu vou usar justamente para cidades que não são grandes. Mas também essas cidades não são aldeias, não são vilarejos. Por exemplo, Areia Branca é uma small town. Baraunas, Governador, Ipanema, Grossos. São cidades? São. Mas são cidades pequenas. Small town, ok? Já ao lado vocês vão ter This is a huge city. Uma cidade enorme, imensa. Então, se eu for pensar numa huge city, eu vou lembrar de Fortaleza, São Paulo, New York, ok? Se eu comparar Mossoró e Areia Branca, Mossoró vai ser a huge city, certo? E Areia Branca vai ser small town. E no texto aqui do To Learn a Bit More, vai falar sobre a diferença de uma city e de uma town, de uma cidade grande e uma cidade pequena, tá certo? Vamos acompanhar aqui a tradução da teacher. Olha só. A gente viu que town é uma cidade pequena e city é uma cidade grande. Então, qual é a diferença? A city, ela é maior no tamanho. Ela tem uma população maior também. É isso que o texto fala, certo? É uma região, né, mais habitada, tem muitos prédios administrativos, tá certo? Geralmente são bem planejadas, tem saneamento básico, água potável, estradas, né? E as towns, né, que são as cidades menores, geralmente não tem toda essa estrutura que uma big city vai ter, tá certo? Então existem a dependência entre as cidades. Por exemplo, Mossoró é uma big city e existem as small towns que dependem dela. É tanto que, por exemplo, nessa época de coronavírus, as cidades pequenas trazem seus doentes para a Big City, que é Mossoró, para os hospitais daqui, porque o hospital é diferente, apesar de ter uma infraestrutura melhor, tá certo?
Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença de uma city e de uma town, ok? Embaixo tem um vídeo do RA. Vamos assistir? Let's go! Hi, I'm Mark. I live in a small town, but we have everything we need in here. We have a market. This is St. Paul Church. Mr. Dean's gas station. Hi, Mr. Dean. The drugstore is essential. I love Mrs. Craig's bakery. All those sweet breads are so tasty. This is my school, but today is Saturday, so I'm gonna have fun at the playground. Bye! Olha só, pelo vídeo a gente consegue ver que ele está numa town, né? Numa cidade pequena. E nela, geralmente nas cidades pequenas só tem uma rua principal. Na nossa cidade, Mossoró, tem várias, né? Ele mostra que tem uma church, uma igreja, que tem uma school, um supermarket. Diferente da Big City, que tem várias farmácias, várias escolas, né? Vocês conseguem ver a diferença bem clara da city para town. Olha só, na primeira questão do hands-on, vocês vão circular as palavras que vocês encontrarem. No roteiro de estudos eu coloquei até em português para ver se dificultava um pouco, tá certo? Que eu não queria dar a resposta. Olha só, e nessa mesma questão, ao mesmo tempo que vocês circulam as palavras que ele falou, nós vamos aprender o que significa. Olha só, hotel vai ser hotel, hotel. Playground, playground vai ser o seu parque que tem aí no seu condomínio, tá certo? Ou na sua casa, se você tiver. City vai ser a cidade que nós já aprendemos. Bookstore é a livraria onde compramos livros. Factory é a fábrica onde produz todos os produtos, né, que nós precisamos. Restaurant, que é restaurante, bem parecido com o português, né, gente? Town, que a gente viu que são as cidades pequenas. Gas station, que é onde a gente abastece. Church, que é a igreja. Supermarket, o supermercado. Amusement park, que é o parque de diversões, que é diferente do parque que a gente vê, tá certo? Por exemplo, no Parque Municipal de Mossoró, que é onde a gente caminha, a gente brinca, tá certo? Zoo, o zoológico. Park, que é o parque que eu acabei de falar, né? Que é o Parque Municipal. Drugstore, que é a farmácia. Bank, o banco. Bridge, é a ponte. Bakery, é a padaria, que é museu. Beach, que é a praia. Airport, que é o aeroporto. Swimming pool, que é a piscina. School, a escola. E post office, é o correio. Então, são esses places que nós vamos aprender em inglês, tá certo? 2. What place? Vocês vão escrever o nome. Aqui é Amusement Park, é um parque de diversões. Na página seguinte, vocês vão ter, tá certo? On the playground. O playground é onde nós brincamos, né? Geralmente o playground tem condomínios e residenciais. Nós vamos aprender o nome de alguns brinquedos em inglês, combinado? Let's go, vamos ouvir. Seesaw, swing, jungle gym, slide. Pat and David are on the seesaw. Nancy is on the swing. Tom is flying a kite. Peter is on the jungle gym. Seesaw, a gente vê que é a gangorra. Swing, o balanço. Slide, o escorrego. Jungle Gym é um brinquedo chamado ginásio da selva, tá certo? A gente tem lá no Parque Municipal. Aqui tem a frase: Pat and David estão na gangorra, na seesaw. Nancy is on the swing. Nancy está no balanço. Tom is flying a kite. Tom está empinando a pipa. Peter is on the jungle gym. Peter está no ginásio da selva, né, gente? Então, pessoal, nessa página vocês conseguem aprender esse vocabulário legal sobre o playground que vocês adoram, eu tenho certeza, certo?
Na página 72, nós vamos ver o present continuous, que é o tempo presente. Vocês já viram o simple present, que é o presente simples. O present continuous é um presente que ainda não acabou, está em continuidade. Por exemplo, quando você fala trabalhando, comendo, dormindo, estudando, assistindo, esse NDO do português a gente chama de gerúndio. E no inglês a gente vai atrelar a esse tempo verbal, present continuous. Então, o NDO do português em inglês é o ING. Muitas pessoas dizem isso, certo? Porque dessa forma fica mais fácil de entender. Por exemplo, nessa frase, I am playing with my friends. Eu estou brincando com meus amigos. Nancy is having fun in the swing. Nancy está se divertindo no balanço. Peter is climbing the jungle gym. Peter está escalando, o ginásio da selva. They are having fun. Eles estão se divertindo, certo? E geralmente, olha, a gente tem aqui os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, you, we e they, que a gente tanto estuda. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos, you, você, vocês, no caso, no plural. A diferença entre you é o singular, você, e o segundo you é o plural, vocês. We, nós, e they, eles ou elas, que é o plural de he, she e it. Nós vamos usar o verbo to be e colocar o ing no nosso verbo. Teacher, vamos praticar? Vamos. Olha só, aqui eu tenho I am, o verbo é play, então eu coloquei o ing no final do play. O verbo have, eu coloquei o ing. O verbo climb, eu coloquei o ing e no verbo have novamente também. Então, no present continuous, a gente vai usar o sujeito, pronome que a gente já estudou, o verbo to be, que a gente tanto conhece, e colocar o ing no verbo. Nossa, que difícil, que tanta coisa. Vamos praticar que vai ficar mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui o keys, que é o do meu RA. Choose the correct alternative to complete the sentence. The man é a mesma coisa que he. Vou lá em cima. He usa o quê? Usa is. Então, eu vou clicar em is. Acertei. What? Qual é o sujeito aqui, You. Para you, eu uso o quê? Para you, eu uso are. Acertei. They doing homework. Para they, eu uso qual verbo to be? Eu uso are. Então, eu vou colocar are para completar. Aqui, I eu uso, vamos olhar, eu uso am, I am. My friend pode ser ele ou ela, Então, para he e she eu uso is. Vamos olhar, mas está na negativa, teacher. Mas qual é o que tem is? Esse aqui. She vai usar is também. Agora vamos ver como é que fica essas frases? Olha só. The man is buying the newspaper. O homem está comprando o jornal. What are you doing? O que você está fazendo? Are they doing homework? Eles estão fazendo o dever de casa? I am watching TV. Eu estou assistindo TV. My friend is not dancing. She is doing Kung Fu. Então, minha amiga não está dançando. Ela está praticando o quê? Kung Fu, ok? Então, sempre que a gente for completar, a gente vai ter que olhar para essa tabelinha aqui. I usa am, you usa are, e assim sucessivamente. Então, na questão 1 do hands-on, descreva o que está acontecendo nas imagens. Na letra A, o que está acontecendo? As crianças estão o quê? Comprando ingressos para o show. Segunda questão, nós vamos completar as sentenças usando present continuous. Mary é o nome de uma mulher. Como é mulher? Em inglês é she. Tá aqui, She. Para she eu uso
is. Aí eu vou lá embaixo e coloco Mary is. O verbo é studying. Então eu vou escrever o quê? O ing no final desse verbo, studying. My parents, plural, 2 pessoas. Meus pais, eu vou usar are. O verbo é drink, beber. Então eu vou colocar drinking, ok? My parents are drinking some juice. They are thirsty, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, quando a gente estiver fazendo uma ação que não acabou, a gente vai utilizar o present continuous, tá certo? E ele vem acompanhado do verbo to be, que nós já estudamos há muitos anos. E no final do verbo, né? Porque o verbo to be é o verbo auxiliar. Né? O verbo principal é esse, por exemplo, play, have, climb. Então, esses são os verbos principais. E o que acontece com eles? A gente vai colocar o ing, tá certo? Qualquer dúvida pode procurar a teacher. Um grande beijo. Bye, bye.